Boa noite a todos. É com muita alegria que nos acolhemos nesta noite em que nós gostaríamos de reunir alguns casais. Como sabeis, a Igreja dá muita importância, uma importância fundamental à família, exatamente porque a Igreja deseja a felicidade de todas as pessoas. O Evangelho é uma boa nova de felicidade. E a maior parte das pessoas, a grande maioria das pessoas, é chamada a ser feliz através da família. Todos, não é? Mas alguns mesmo constituem família. E hoje sabemos que a família tem muitos problemas, mas não é um problema, é uma graça a construir. E sabemos que é preciso hoje trabalhar mais, o Papa Francisco tem dito tantas vezes, e a Igreja tem de se dedicar mais à família. A Paróquia São João Batista tem isso em mente, gostaria de ter um trabalho mais, digamos assim, mais assertivo, ir ao encontro das necessidades das famílias, tentando fazer o que é possível, o que nos é possível, para que ajudarem a viver o Evangelho da família. Às vezes não temos também a sabedoria talvez de saber o que é melhor no nosso trabalho. Então a Paróquia tem uma equipa jovem, de casais novos, alguns mais também mais com mais anos de casados, que pensam nisto, que rezam, que se encontram todos os meses e pensam o que é que a Paróquia pode oferecer aos casais e à família. E vamos fazer algumas atividades. Às vezes até precisamos do vosso feedback e às vezes há algumas ideias. Talvez precisássemos disto, vocês talvez pudessem fazer, ou nós pudéssemos fazer isto, porque às vezes saber o que é melhor é aquilo que nos parece possível para a paróquia fazer. Claro que para nós, sabemos que, até pela experiência da Igreja, o mais importante era que os casais se encontrassem em pequenos grupos, de vez em quando, uma vez por mês. A Igreja tem muita experiência de movimentos de casais, de equipas de Nossa Senhora e outro tipo. Porquê? Porque os casais vão falar uns com os outros, quando chegam dificuldades, apoiam-se mutuamente, etc. O Padre Paulo Araújo, já há muito tempo que esta questão da família lhe diz muito. Desde que eu o conheço como padre, e eu já o conheço como padre desde o princípio, esta questão dos casais... sempre lhe disse muito e aprofundou esse problema, estudou, tirou um mestrado em pastoral familiar. Além disso, tem este dom de boa comunicação, de poder dizer as coisas de uma forma bela também e que nós entendamos. Ele agora está a viver em França, no sul de França, em Toulon, apesar de tudo eu pedi, sempre que se importava de vir cá falarmos hoje, e eu quero agradecer por ele ter vindo até aqui. Amanhã estará com os casais que se inscreveram para um dia de reflexão ali na Quinta de Santo António de Lamega, frente ao Fórum. Se alguns ainda quiserem inscrever-se, ainda o podem fazer, embora seja em cima da hora. Mas podem. Mas à portuguesa podemos sempre fazer em cima da hora, porque vai ser um dia interessante de reflexão. Padre Paulo, muito obrigado por teres vindo, pelo sacrifício de teres vindo de França até aqui, mas vai ser um ouvinte. E passava já disse praticamente tudo. Aqui ao responsável da pastoral da família, que não sou eu, é ele. Boa noite a todos, muito bem-vindos, espero que passem um bom serão, acompanhados pelo Padre Paulo Araújo. O Padre Jorge já deu as notas essenciais, eu só recordava precisamente que amanhã continuamos as nossas atividades na Quinta do Almegre, continuar acompanhado pelo Padre Paulo Araújo, e aproveito para vos dar conta de que vamos precisamente já em janeiro começar uma outra atividade, que é o percurso Ela e Ele, que temos feito todos os anos aqui na paróquia, e que precisamente é um percurso dirigido a casais e que assenta nisto que provavelmente vamos ouvir hoje, que é as diferenças que existem dentro do casal, entre homem e mulher, é o ponto de partida para a construção de uma relação em casal. E, portanto, eu espero que esta noite certamente será um bom motivo para depois avançarmos para outras atividades, nomeadamente esse percurso Ela e Ele. Ficam já todos convidados para depois trabalharem connosco nessa altura em janeiro. Muito obrigado pela vossa presença.
Bem-vindos. Vocês estão bons? Estão certinhos. Ok. Mas sabem que esta é uma conferência para casais, sobre o tema do casal. Para todos aqueles que não gostam de temas de casais. Não é? Há sempre uma ideia de que os homens e as mulheres têm perspectivas diferentes logo à partida sobre esse ponto. Não é? Elas, quando conseguem arrastar, começam a dizer: consegui. E eu vou dizer: não, outra vez. E eles vêm um bocadinho de arrasto e tal. E ela, telefonou a toda a gente já a dizer: consegui levar o meu marido, mas acreditar, mas assim, bem. E isso é sempre assim. Mas não se preocupem, senhores. Esta não é uma conferência onde nós vamos falar, dizer mal dos homens, simplesmente por não serem mulheres. É comum perguntar às senhoras que definam o homem ideal. Sabem o que ela define? Quais é que são as características desse homem ideal? Não. Nem isso! É uma outra mulher. Se vocês quiserem ver uma coisa engraçada, não coloquei aqui, mas se vocês quiserem ver uma coisa engraçada, procurem no YouTube a definição do homem perfeito pelo Jô Soares. Conhecem? Vocês vão ver, é engraçadíssimo. E ele acaba por dizer que se esse homem existisse, ele era gay. E a verdade é que quando nós pensamos na diferença dos homens e mulheres, nós encaramos um bocadinho como relações, e tantas vezes, relações. E alguns dizem: mas como é que isso é possível? Como é que isso pode acontecer? Como é que isso existe? Simplesmente nós temos uma perspectiva um pouco distinta de homens e mulheres. As mulheres são um pouco mais complexas do que os homens. Um pouco. Diz complexo, não diz complicadas, não é? Não são todas as vezes. Os homens são simples. Não é? E se vocês quiserem soletrar de simples, vocês escrevem S-E-X-O. Os homens são simples. Ok? Se não funciona, não funciona. Simples. A verdade é que da mesma realidade nós conseguimos ter perspectivas diferentes. E quando nós olhamos as coisas assim, nós podemos dizer como é que é possível então, como é que isto acontece? Quando nós olhamos bem para isto, aquilo que nós ouvimos Deus dizer é que no princípio disse Deus: não é bom que o homem esteja só. E em relação a isso, sabem, existem imensas piadas. Porquê é que Deus criou primeiro a mulher e depois o homem? Senhores, porquê é que Deus criou? Perdão. Bem entende. Porquê é que Deus criou primeiro a mulher e depois o homem e depois a mulher? Mas não precisa dar. Porquê? Vocês sabem a resposta? Porque Deus fez primeiro o rascunho e depois a obra-prima dizer Senhor. Os homens respondem: pois é. Deus criou o homem, descansou um dia, criou a mulher, nem Deus nem o homem nunca mais tiveram descanso. Mas a verdade é que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Mas aquilo que vocês talvez não saibam é que também está escrito na palavra de Deus: é bom para um homem não casar. E quando esse homem não é um homem masculino, é o ser humano. A Bíblia diz isso. É um bocado contraditório, não? Vocês procuram na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 1, e está lá escrito: é bom para o homem não casar. Porquê isso? Por uma razão simples. Porque os que casarem terão tribulações nas suas vidas. Às vezes os casais dizem: padre, não sei o que se passa com os casamentos. Porquê? Há uma coisa que não é normal. Mas porquê que não é normal? Estamos com problemas. Não, é normal. E aqueles que creem que ter problemas no casamento não é normal, desenganem-se, porque faz parte. É da palavra de Deus. Okay? Se vocês têm tribulações no vosso casamento, tudo bem, está tudo a correr bem, não se preocupem, faz parte. Ok? Assim já podem acelerar um pouco mais também. Okay. A grande razão é tentarmos perceber, mas porquê é que isso acontece? E vamos lá ver se eu consigo mostrar um bocadinho. Eu preciso de som. Aqui não sei onde. Deste vídeo. Estou a explicar um bocadinho de onde é que vêm os nossos problemas.
Quantas vezes, e no trabalho com casais tenho encontrado isso, os grandes problemas do casal são tomados como problemas de coração, não de coração músculo cardíaco. Os problemas de amor, de relacionamento profundo. A única coisa que existe, o único problema que existe, é um problema de compreensão. A maior parte dos problemas estão na nossa cabeça. Neste sentido de que não compreendemos o outro. E não na própria relação em si, na maior parte das vezes. Na maior parte dos casos. O erro fundamental é nós pensarmos que o outro sente, pensa, age e reage como nós. E estamos à espera que ele faça tudo como nós fazemos. De qualquer forma, ensinamos que devemos fazer ao outro aquilo que nós gostamos que nos façam a nós, não é? E tantas vezes no casamento, esse é um dos erros grandes. Porque não joga. Porquê? Porque somos diferentes. Mas já nós chegaremos. Porquê então perguntamos isto? Porquê este tema? Porque a verdade é que a mulher é um mistério para o homem. E acho que vai permanecer. E vocês sabem que um dia andava em vida a passear ali na praia da Figueira da Foz, quando viu uma coisa a brilhar na areia, baixou-se, apanhou e viu que era uma lamparina, sabe aquelas lamparinas como o da Ladino? Então começou a limpar, a tirar areia e de repente sai um gênio com muito mau gênio. Outra vez, tu fartas essa porcaria, graças! Olha, tu tens 3 desejos, tens um desejo e ponto final, tu fartas isto, pá! E ele, um bocado atrapalhado, a ver ali o gênio com muito mau gênio, disse: um desejo, uma coisa que vale a pena, uma coisa que tenhas sempre que desejar na tua vida, uma coisa que seja realmente importante, uma coisa que, para ti, anda lá! Eu sempre quis ir ao Havaí, tenho medo de andar de avião, tenho medo de andar de barco, tens de construir uma ponte daqui até ao Havaí. E o gênio diz: estás parvo ou quê? Já viste a quantidade de pilares até ao Havaí? Uma coisa que seja importante para a tua vida, homem. Uma coisa que seja realmente significativa para ti. Uma coisa que transforma a tua vida, rapaz. Eu queria compreender a minha mulher. Bom, ouve lá, ponto, queres com 2 ou com 4 faixas? A verdade é que o contrário não deixa de ser verdade. É que o homem continua a ser um mistério para a mulher. Mas aquilo que é mais interessante é que ainda assim nós insistimos em ser felizes juntos. E este plano de Deus para nós, depois daqueles que vêm, amanhã temos a ocasião de trabalhar um pouco mais. Vamos dar nesse plano. Hoje queria falar um bocadinho mais de uma parte mais da neurobiologia e neuropsicologia. Por isso, durante esta conferência que vai seguir, vamos falar de médias. Vamos dizer, em geral, os homens são assim, em geral, as mulheres são assim. Não significa que não possa acontecer que na pessoa concreta as coisas sejam de uma outra forma. Se nós dissermos, em geral, os homens são mais altos que as mulheres, é verdade. Mas vocês conhecem mulheres que são mais altas que a média dos homens. Por isso nós vamos falar sobre isso. E vamos falar a partir daquilo que é a nossa experiência da nossa realidade. Vamos olhar para o nosso cérebro. O cérebro masculino e o cérebro feminino. Se vocês quiserem depois a bibliografia, vocês podem ver no final deste exercício. Há uma série de gente que trabalha isto. Uma senhora chamada Wayne Design, que escreveu 2 livros muito interessantes, que é neuropsicóloga, escreveu um livro chamado O Cérebro Masculino e o Cérebro Feminino. Um outro que é um casal de
psicólogos também, Alan Barber Pearce, que escreveu sobre isto, bom, mas é de outros, John Gray, não sei coisa assim. Então vamos olhar um bocadinho para o nosso cérebro, na forma como nós funcionamos. O cérebro feminino, o cérebro masculino tem uma característica que é bastante interessante. Então vocês têm que perceber um homem, se nós abríssemos o cérebro de um homem, na realidade, não naquilo simplesmente no físico, nós iríamos ver uma coisa assim, compartimentada. O cérebro do homem é feito de caixas. Caixinhas. Okay? E nós temos uma caixa para tudo. Uma caixa para o trabalho, uma caixa para a pesca, uma caixa para o desporto, uma caixa para o clube, uma caixa para a mulher, uma caixa para os filhos, uma caixa para a sogra escondida lá não sei onde. Mas temos caixas para tudo. E aquilo que fazemos é que, quando se trata de quando nós tratamos de um assunto, aquilo que nós vamos fazer é que nós vamos pegar nessa caixa, vamos abri-la, vamos tirá-la do conjunto, sem tocar nenhuma das outras, okay? E vamos tratar unicamente o que está dentro dessa caixa. E por isso é que os homens muitas vezes se sentem perdidos numa discussão, quando de repente se começa a falar do carro, e depois estamos a falar nos filhos, e depois estamos a falar na mãe, e depois estamos a falar no clube, e de repente, espera, estás a falar de quê agora? E nós temos dificuldade em seguir as vossas conversas quando vocês estão todas juntas e de repente são 4 ou são 3 e estão a ter 5 conversas ao mesmo tempo. Diferentes. Nós não conseguimos fazer isso. Quando vocês querem falar sobre um tema, nós vamos buscar a nossa caixinha, nós abrimos a nossa caixinha e nós tratamos do que está dentro do tema, dessa caixa, e depois, quando terminou, nós fechamos, com muito cuidado voltamos a colocar no sítio e está bom. Ok? Dentro de todas essas caixas, há uma que é a nossa preferida. Há uma caixa que é a nossa preferida. É chamada a caixa do nada. Sério, a caixa do nada. Sabem o que ela tem dentro? Nada. E de todas as nossas caixas, sabem qual é que é a nossa preferida? A caixa do nada. Quando estamos em stress, quando estamos em dificuldade, quando estamos em nervoso, quando estamos com muitas preocupações, aquilo que fazemos é que nós refugiamos na nossa caixa do nada. E aí estamos tranquilos e seguros. Às vezes as pessoas perguntam, então, mas eu não posso estar contigo na caixa do nada? Não! Porque já havia outra coisa para além disso. E ainda por cima vocês têm algum jeito enorme de dizer, está muito vazio. Vês por aqui uma mesinha, aqui umas flores, aqui umas cortinas. Não. E vocês sabem, nós gostamos disso assim. Por isso é que há muitas coisas interessantíssimas da parte dos homens, que esta capacidade que nós temos de fazer nada. E gostamos. E vocês sabem, e é possível para nós. E nós estamos aqueles pés que não têm paciência para isso, mas aqueles que vão buscar, estão ali. Às vezes estão acompanhados, tem um amigo. Queres uma cerveja? Não, agora não. A coisa mais irritante para um homem é quando ele vai a conduzir e vai a sua querida ao lado e de repente ele vai olhar para a frente e diz: Vas a pensar em quê? Hã? Vas a pensar em quê? Nada? Como é que vocês não pensar em nada? Senhores, nós conseguimos. Okay? E ainda por cima gostamos. Por isso não se preocupem. Quando vocês virem o vosso marido com um olhar distante, okay? Nós conseguimos ter, se estivéssemos ligados e fizéssemos uma holograma, tínhamos uma linha assim, e continuaríamos a respirar. Okay? Porque conseguimos para não pensar em nada. Bom, vocês não conseguem, mas isso, bom, é uma capacidade que nós temos. A nível do nosso cérebro, para vocês terem um bocadinho de noção, isto é mesmo a imagem verídica do nosso cérebro. A forma como nós funcionamos é sempre nesta dimensão assim. Estão a ver as ligações entre o cérebro do homem? São todas no mesmo hemisfério. Os hemisférios são um bocadinho diferentes. Aquele pessoal está tudo, está tudo misturado. É mesmo a confusão tremenda. Então, deixa de ser compreender o cérebro de uma mulher, ser essa espécie de fios de condução de energia, de informação, descarnados, tudo toca tudo uns nos outros, e tudo passa. E na cabeça de uma mulher, tudo está em funcionamento. Hã? Não é verdade? Ai, não é. Isso é tão desligo. E tudo está em conexão com tudo. Ainda por cima, este sistema é alimentado por uma coisa chamada emoção. Ok?
quando o acontecimento se liga uma emoção, céus. Estamos tramados, os homens. Porquê? Porque tudo fica gravado no ser, no corpo, na mente, no coração da mulher e não se apaga facilmente. Bem, depois nos veremos mais à frente. Tem memória. O vosso cérebro. Então, a ideia é um bocadinho vermos agora também o que eu vos dizia. E vejam que isto são tudo imagens reais. Isto aqui é uma zona muito boa. Mas o cérebro feminino é repouso. Isto são as zonas de atividade. É repouso. Que canseira. Isto é cérebro masculino, é repouso. Nada. Então, como é que nós, homens e mulheres, nós nos regemos neste sentido? Para o homem, aquilo que orienta muito a nossa forma de agir é realmente esta nossa competência. Nós somos bons, nós nos reconhecemos daquilo que fazemos. Uma viagem para um sítio qualquer nunca é só uma viagem. Há sempre uma performance. Então, quanto tempo é que fizeste? Como é que é a tua nota? Até o teu carro. E nós precisamos comparar as nossas competências e as nossas capacidades. E nós nos sentimos realizados naquilo que fazemos e porque fazemos coisas. Enquanto que a mulher tem uma outra perspectiva da realidade. Para ela uma viagem que dura não sei quanto tempo, não faz mal. Viemos a conversar. E nós temos muito objetivo, ok, se é de ir daqui para Lisboa, ok, vamos fazer isto rapidamente, porque o resto é trajeto. Então se podemos ir depressa por cima, podemos dar um bocadinho mais de adrenalina e é mais engraçado. Para a mulher isso não interessa nada. Vemos algumas costas da semana. Porquê isto? Por diversas razões. Porque no corpo do homem, a partir dos 9 anos, e mais a partir da adolescência, a testosterona vai aumentar 25 vezes. Significa o quê? Que sabem que a testosterona é uma espécie de querosene, okay? Altamente explosivo. Okay? Em diversos países e nos Estados Unidos, mulheres querem ser muito mais competitivas a nível dos negócios. Então o que eles fazem é injetam testosterona. Depois tem um problema, tem que fazer o curso mais frequentemente, mas não. Isso é outro problema. Porquê? Porque dá esta competitividade. E nesse sentido, para os homens, aquilo que vai um bocadinho orientar toda a sua atividade é esta competitividade. E veja, desde pequenos. Estão sempre em competição com alguém, quando não é com mais ninguém, com eles próprios. E tentar ultrapassar. Então eles não têm mais nada para fazer, mas só em cima do sítio e assim, salta ou não salta? Salta, não fazer isso. Mas temos de estar sempre em competição. Depois uma outra dimensão é esta da agressividade. É completamente irrelevante quando dizem aos rapazes que eles têm que estar tranquilos no recreio, que não podem ser brutos, que têm que ser meiguinhos. Isso não é um homem! E depois dizem as mulheres que os homens são maus. Se os educam assim, okay? Os rapazes precisam de se bater, de combater. Está na nossa... essa agressividade é a nossa forma de ser, está na nossa masculinidade. Não significa ser agressivo, ser bruto, ser delicado, mas há uma certa agressividade que está ligada à nossa humanidade de homem, que depois vocês procuram, senhoras, num homem que tenha firmeza, que tenha consistência, que não seja quantas mulheres encontro, que me dizem os homens hoje são todos moles, parecem povos. Não sei, meu Deus. Oh, tens alguma coisa? E às vezes pensam que não tem nada, perderam tudo. Outra coisa é que a testosterona provoca no homem um apetite e um desejo sexual que é superior à mulher, depois veremos uma outra causa, mas que é superior. Por exemplo, o homem começa a produzir testosterona em grande quantidade a partir mais ou menos dos 15 anos e depois, eu sei, eu não tenho aqui nada para fazer, mas ela funcionaria um bocadinho assim. Se fosse, aqui começa a crescer, sobe e depois começa a crescer lentamente. Para ver a crescer lentamente? Para ver ela crescer lentamente? E depois morre. Tem desejo sexual? Pois tem!
não produz testosterona, o apetite sexual desaparece. Volta-se a dar testosterona e ele volta a ter apetite sexual. Ele não é perverso, não é tarado, não, é apenas um homem. Ok? Não o trata mal. Às vezes há uma outra hormona que funciona. Tem a ver com esta dimensão da relação, que é o estrogênio, que produz na mulher um sentimento de proteção e também nela há um crescendo a partir dos 14 anos, 8, 14 anos, e aumenta 20 vezes. Esta capacidade extraordinária que as mulheres têm, que é uma coisa, se é estranho para os homens, para as mulheres saberem que os homens têm uma caixa do nada e eles não sabem o que elas lá fazem dentro, nós temos uma certa dificuldade em compreender o que vocês fazem juntas. Sempre. Uma coisa que entrega a todos os homens é porque vocês vão à casa bem e têm que ir sempre juntas. Acho que continua a ser um mistério para a humanidade, mas a coisa mais engraçada, a invenção mais hilariante, feminina, claro, é as chamadas festas do pijama. Quantos de vocês fizeram festas do pijama? Fizeram, não? O que é que se faz na festa do pijama? O que é que se faz na festa do pijama? Tu me fizeste isso? O que é que se faz? Conversa-se. Come-se. Pintas as unhas, arranjas o cabelo, e depois conversam, e depois voltam a conversar, e depois dormem até às tantas, e depois quando chegam a casa na manhã seguinte, sabem qual é a primeira coisa que fazem? Estou! Foi o máximo, hoje não foi? Isso para o homem é impossível, mas o que é que vocês têm tanto a dizer? Porquê que estás a ligar ainda agora de casa dela? Mas... Bom, uma outra coisa interessantíssima é que a mulher produz esta outra hormona, oxitocina, que é uma hormona de sentimento de bem-estar. É muito engraçado porque se descobriu há não muito tempo porque é que as mulheres muitas vezes procuram o chocolate. Porque o chocolate induz a produção de oxitocina. Agora, senhores, escutem bem, porque isto aqui é muito importante. Se vocês querem as vossas mulheres felizes, sem que o chocolate faça efeito, como vocês sabem, o chocolate não engorda. Sabiam disso? Bem, são aqueles que estão aqui engordam. Mas para que o chocolate não produza os seus efeitos, há uma outra coisa que é ótima, que produz também, desculpa de vez em quando as palavras de francês, que produz também uma grande quantidade de oxitocina. São os abraços. Ok? Em vez de comerem o chocolate, se vocês abraçarem por mais de 30 segundos, eternamente, elas vão estar. Mais. Que elas deixam. António, elas deixam abraçar. Mas é só abraçar. A dificuldade é que às vezes aquilo que existe por trás do abraço é só um abraço. E para ver tudo isso das senhoras, elas dizem: não! Chega! Mas perdem tudo. Okay? Isso tivemos varia outra coisa, mas algo que é super importante no relacionamento conjugal é a importância da ternura gratuita. Okay? Da ternura gratuita. E trabalhar nisso. Sabem, um gesto de carinho, um abraço, pode descongestionar tantas coisas, pode sanar tantas pequenas coisas, tantas areias na engrenagem, simplesmente por coisas tão simples como esta. Vamos avançar. Uma outra razão interessantíssima nisto, e veja, nós estamos a tratar do cérebro do homem e da mulher, é que não só, vocês viram há pouco, que os dois hemisférios estavam conectados uns com os outros e tudo está misturado com tudo, como nesta zona aqui, chamada corpo caloso, okay? Na mulher é 30% superior ao do homem. O que permite o quê? Ter muito mais conexões do homem do que na mulher. O que dá uma coisa que é completamente hilariante. As mulheres têm um cérebro que é muito mais generalista. Enquanto que os homens, porque por falta, isto é, por indução da testosterona durante a gravidez
essa parte do cérebro será menor. E os homens, como vos estava na imagem precedente, vão estar mais focalizados numa zona, num dos hemisférios, o direito ou o esquerdo, e numa zona apenas. É engraçado isso, por exemplo, quando um homem fala, existe apenas uma zona do cérebro que chama-se, quando se vê em funcionamento, chama-se ilumina. Okay? Quando uma mulher fala, parece que fala de Natal. A sério, mas é verdade. E vejam, isto é uma coisa do género do funcionamento que nós podemos chamar na mulher multifunções e no homem monofunções. As mulheres têm uma capacidade interessantíssima de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter presente na mente delas não sei quantas mil coisas ao mesmo tempo. E estão ali e vão perceber cada uma e vão ter presente na sua mente todas essas realidades. Os homens não funcionam assim de tudo. Ok? De tudo. Os homens têm uma característica que quando estão centrados numa coisa, estão centrados apenas nessa coisa. Okay? E não fazem nada. Quantas vezes no relacionamento conjugal isto é fonte de dificuldades e de conflitos? Porquê? Porque vocês vão jurar que disseram que tinham dito não sei o quê, e eles vão jurar que não ouviram nada, que não disseste coisa nenhuma. Porque se vocês veem o vosso querido sentado, olha para a televisão, a passar canais. Estás a ver o quê? Hã? Estás a ver o quê? Nada. Se vocês dão uma informação nessa altura, quando ele está no computador, não vale a pena. Então, quantas vezes vocês dizem, olha, está bem, então cuidado. E eu respondo, aham. É o nosso sistema de defesa do nosso cérebro dizer assim, não me desconecto daquilo que eu estou a fazer. Não é isto que eu estou a ouvir. Por isso, se vocês quiserem ter a certeza que o vosso marido, o vosso querido vos ouve, vocês verifiquem que ele está a olhar para vocês, se tem uma conexão visual e que ele está verdadeiramente com os olhos abertos a olhar para vocês. Percebeste? Sim. Aqui são professores, quantas vezes havia pessoas que me diziam que nas aulas falavam à rapariga e diziam, oh Margarida, olha, não te esqueças de na próxima semana apresentar o trabalho. E a Margarida ouvia. E na semana seguinte apresentava o trabalho. O rapaz tinha que dizer, oh João, olha para mim. Olha para mim. Não te esqueces. Próxima sexta-feira, entrega esse trabalho. Ouviste? Ok. Senão ele não ouvia. E por vocês são estranhíssimas. Porque são interessantíssimas. Porque têm esta capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então começam a falar com ele quando ele está no salão. E depois começam a falar e passa para a cozinha. E depois põe a banhar. E depois tem que criar pessoas que nós temos problemas. O quê? Cenas, impossível. Nós não fazemos duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Mesmo. Mas é verdade. Por exemplo, quando um homem vai conduzir e tem os vídeos atrás, agora temos o GPS, né, que ele sempre diz, vira à direita, vira à esquerda. Mas antes eu tinha de dizer, oh Luís, está assim atrás para ver se não vai no caminho. Porque isso perturbava. Mas sabe? A resposta de uma mulher à pergunta porque é que Moisés errou durante 40 anos no deserto. Porque os homens não gostam de pedir a direção. Agora temos GPS. A verdade é que isso quantas vezes nos pode causar tantas dificuldades. Porque vocês meninas vão jurar que disseram, e disseram de facto. Mas ele não ouviu nada. E ele vai jurar e vai dizer a verdade, que não ouviu porque não ouviu mesmo. E sabem, ter isto em atenção, isto com cuidado, é super importante porque vai evitar uma série de mal-estares e uma série de infortúnios nas vossas relações. Vocês sabem que se descobriu o porquê que os homens têm dificuldade a erram, sabem aquela coisa que é assim, que é preciso acertar. E quando eu estava lá, o quê? Ele está na casa bem, deixa-me tranquilo. Não estou nessa altura. Ele dizia, ele está a voltar para lá e eu dizia, vai comigo. Outro aspecto.
nesta coisa de multifunções, esta é a vossa capacidade de ver os pormenores. Mas de tudo. É um bocadinho, quando as mulheres entram num sítio que é assim, uma espécie de scanner de varrimento, assim. E depois dizem, olha, viste o João? Qual João? Tu não lembraste, estava com a cabeça lá encarnada, vinha que tinha uns ténis, não sei quantos, e estava... Ah! Estás a estar no sítio onde ele estava, talvez ele tinha visto. O resto também nada. E quantas vezes? Porque nós achamos que o outro é como nós e vê como nós. Eu, por acaso, não trouxe essa imagem, não tenho aqui essa imagem, mas é a imagem interessantíssima. Vocês vão ao cabeleireiro, gastam uma pipa de massa e depois têm assim das pontas, cortaram o cabelo. Pois, nem deste conta que eu tenho o cabelo de massa. Às vezes não dá para ver. É preciso que um homem tenha muito ter um olhar bem avisado para conseguir ver assim esses detalhes, esses pormenores, não é? E às vezes fica difícil, porque nós não vemos. Para vocês terem um bocadinho noção de como é que o homem vê a realidade. Quantas vezes a minha mãe perguntava quando vinha do encontro ou do retiro, então como é que foi o encontro? Foi bom. A coisa mais estranha que os homens têm, a pergunta mais estranha que os homens têm a responder é quando chegam a casa e perguntam, então querido, como é que foi o teu dia? Diz o meu dia. Ora bem, então ele vai à caixa do dia, abre a caixa do dia e diz, nada a assinalar. Mas depois está bem, mas como é que foi? E começa a dar em pânico, volto a dar, volto a ver o percurso, fui de casa, fui ao escritório, trabalhei, almocei, voltei, foi bem. Pois, tu nunca contas nada no teu dia. Nós não estamos nos detalhes, não é? O indivíduo que telefona lá para casa é ele que atende. E chega a mulher e diz, olha, a Joana teve um bebê. Até como é que era? Como é que era? Bebê? Até mas quando é que pesava? Quando é que dia? Sei lá! Nós não vamos estar. Sabe, não é por má vontade. É que isso não nos interessa realmente. E quando queremos que nos interesse, temos de fazer um esforço para que isso entre, não é? Uma outra coisa que é difícil ligar ainda é este aspecto da testosterona e das nossas hormonas, é que nós temos ritmos diferentes, não é? Eu dizia-vos há pouco que a nível hormonal nós temos poucas variações. Começamos a produzir testosterona e depois vamos crescendo. Mas nós é sempre arrumado. E não existem grandes variações nesse campo. Quando existem variações, é dramático, é drástico, não é? Porque há uma série de coisas que, a nível da nossa masculinidade, que partem para as outras. Nas mulheres a coisa funciona de uma forma diferente. Ciclicamente. É uma autêntica montanha russa. A sério. Se vocês não acompanharem isso, vocês são perdidos. Mas temos mesmo que acompanhar. Veja, são os diferentes hormonas que funcionam. Isto é um ciclo de 28 dias. Aqui, o bocado de 28 dias, não fiquem a olhar para os dias. Mas veja, as diferenças entre. Uma coisa interessantíssima. Quando há um pico de estrogênio, todo o corpo da mulher muda, elas vêm ainda mais cores do que aquilo. As mulheres já vêm mais cores que os homens, não é? Nós fazemos 16 cores, como o Windows, não é? Vocês veem cores e tudo mais alguma coisa, não é? Tem uma paleta. Senhores, vocês sabem que cor é fúcsia? As senhoras dizem que sim. Fúcsia é o quê? Não é nada, não é outra coisa. Rosa fúcsia. Pêssego é o quê? É um fruto. Vocês já viram? Tem o branco, branco sujo, branco ovo, branco imaculado. É branco. Mas é bege. Mas nessa altura, ela consegue ainda ver mais cores. E depois todo o corpo se prepara para acolher a vida. Depois, uma coisa extraordinária é que existe novamente o crescendo da progesterona. Novamente, uma nova hormona, e todo o corpo se prepara para que o bebê possa crescer. E depois, volta aqui outra vez. Afinal, ainda desta vez. Experimenta fazer. Uma vez fiz olha para aqui, olha.
com o Marcelo fomos a dar uma coisa, uma espécie de uma montanha russa. E a ter altura começou a dizer, ai, estou a sentir mal, ai, estou a vomitar. E às vezes é assim, eles vivem isso com uma dificuldade, que às vezes aquele que se sente mal com tudo e não sabe muito bem porquê, mas o que é que se passa? E vejam, é simplesmente esta alternância hormonal, que se nós homens não estivermos atentos, nós não nos estamos a amar. E vejam, isso não é apenas a vossa mulher, mas também as vossas filhas, são as pessoas com quem nós trabalhamos, são os nossos amigos. E esta atenção, há esta diferença do nosso corpo. E aqui no aspecto hormonal. Dá uma coisa mais ou menos assim, querem capturar? Não, sabes? Não. Qual é que é a melhor forma de agir nessa altura? Os abraços são ótimos. A sério, os abraços são ótimos. Acho que nós abraçamos muito pouco. E se abraçássemos mais, acho que havia muitas coisas que seriam mais serenas na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Um outro aspecto importante tem a ver com esta história do cortex singular anterior, que é o centro da preocupação, da decisão e da angústia, que é maior nas mulheres. E depois tem ligado a um outro aspecto, que é este cortex pré-frontal, que mulher amiga, que é uma coisa que é a forma de reagirmos aos nossos problemas e às dificuldades. Dizíamos há pouco que o nosso lugar preferido dos homens é a caixa de nada. Diante de um problema, nós agimos de uma forma bem diferente. E aqui é um dos exemplos típicos de que a nossa melhor solução não é a boa solução para o outro. Porquê? Porque quando o homem tem uma dificuldade, aquilo que ele faz é isolar-se. Porquê? Porque nós temos problemas. E sabem, os problemas é como uma equação, nós precisamos passar de uma parte para outra, depois esta não é aqui, depois passamos a uma outra parte, mas não é aqui, depois chegamos ao sítio. E só vamos falar do problema quando ou não conseguimos solucionar o problema e vamos pedir ajuda. E então na nossa mente existe uma correlação entre problema e resolução do problema. Ou então, sermos vitoriosos e dizer, já sei a solução para o problema, já o resolvi. Mas na nossa mente existe uma correlação entre um problema e uma solução. A mulher funciona de uma forma distinta. Ela precisa de falar. Isto é, as mulheres não têm problemas. Têm uma amálgama de emoções. Porque um problema não é apenas um acontecimento, um evento. Ligado a esse evento, há uma série de sentimentos. Pensem num problema recente que vocês tiveram. E imaginem quantos sentimentos estão ligados a isso. De humilhação, de tristeza, de mágoa, de aborrecimento, sei lá. Como é que se resolvem os sentimentos? Os problemas a gente sabe como é que resolve. Pega num ponto e vai avançando. Como é que se resolvem os sentimentos? Não dá para resolver. E quando esta coisa está a borbulhar cá dentro, uma das pessoas típicas femininas, e que tem razão na forma como o sentem, é se não fala, rebento. Não? É verdade, não? E rebentam. Quando não rebentam mais que nenhum, rebentam com os olhos. Não é? As cataratas do Niagara. Porquê? Porque a forma como elas lidam com isso é exteriorizar e poder falar. Qual é que é a grande dificuldade? É quando ela fala de um problema ao marido. Na nossa cabeça, de homens, nós dizemos, ok, problema, ela está à procura de uma solução. E então nós vamos dar-lhe a nossa melhor solução. E depois é a conversa daquela amiga e daquela colega de trabalho que voltou a fazer uma javardice qualquer, que a enganou e que trabalhou, e depois, mas eu já não disse que essa amiga não anda boa de cheirar. Porquê que continuas com ela? Larga essa gaja, pá! Oh, mas tu não estás a ver o que eu estou a dizer! E quantas vezes você não gera uma coisa assim? Deixa-me só aqui procurar o que eu busquei no estado. Cada uma coisa deste género.
Neste propósito, neste sentido, a nossa dificuldade às vezes é que, querendo dar a nossa melhor solução ao outro, o outro se sente terrivelmente mal. E então, nestas circunstâncias, a melhor forma é, de facto, entrarmos naquilo que o outro precisa. Se eu conseguir obrigar esta coisa, vou voltar assim. Naquilo que o outro precisa de ser ajudado. Uma outra dificuldade é que se existe uma dificuldade em relação não é aqui, se existe uma dificuldade da parte da mulher em relação ao homem, porque ela não quer soluções, quer apenas ser escutada. E nessa altura, a melhor coisa que nós temos a fazer é verdadeiramente escutar. Centrarmos mais nela, naquilo